Bom dia a todos. Sou o Dr. Gabriel Novaes, de Resende Batistella, sou neuro-oncologista assistente do setor de neuro-oncologia clínica da Escola Paulista, da Universidade Federal de São Paulo. E hoje é com muito orgulho a gente faz mais um webinar da neuro-oncoclínica da EPM com um nobre convidado nosso, é o Dr. Vitor Hugo Rocha Marucci. O Dr. Vitor Hugo Marucci, ele é neuroradiologista do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo, também coordenador científico da telemedicina da Telelaudo. Telelaudo. Ele é colaborador do Departamento de Diagnóstico por Imagem da Unifesp e também é sócio fundador da recente empresa dele, que é a NeuroSky, uma empresa de educação continuada. Vitor, é um prazer ter você aqui com a gente. Eu fico muito contente de poder ter uma aula sua sobre esse assunto, que é um assunto que nos rodeia em qualquer decisão clínica, tanto diagnóstica quanto conduta terapêutica, entrega de informação prognóstica para esses pacientes que lidam com essa doença muito agressiva. E fique à vontade, então, para começar a sua aula, tá bom? E qualquer coisa que você precisar, você pode me solicitar. Tá bom. Obrigado, primeiro de tudo, obrigado aí pelo convite, Gabriel. Que a gente já tem uma amizade, né? Então, é um convite de amigo, na verdade, né? Estou muito feliz de estar aqui, né? Muito feliz de poder contribuir com a escola, com o crescimento do setor de neurologia em geral e especificamente aqui na neuro-oncologia. Obrigada, doutora Suzana, né, uma companheira de muitos anos e uma professora que nos ensina todo dia, doutor Adrialdo, e quem eu estiver esquecendo na neurologia, todo mundo da neurologia por poder estar passando um pouquinho da nossa experiência, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os métodos avançados, né, no diagnóstico dos tumores cerebrais em geral. A gente vai passar aí por esses métodos, né? Falar da espectroscopia, da perfusão T2 com gadolínio, da perfusão arterial-spin labeling sem contraste, a permeabilidade capilar e a tractografia um pouco menos, porque ela não tem tanta função no diagnóstico e sim mais no planejamento pré-operatório. Então, esse é o escopo principal, aqui são a divisão, né, da aula. O que a gente vai falar? Sobre o diagnóstico diferencial de lesões neoplásicas e não neoplásicas, né? Para que esses métodos avançados servem. Nos ajuda a topografar a lesão, o provável tipo histológico, na graduação / agressividade. Antigamente, quando eu dava essa aula, era só graduação, mas hoje em dia a gente fala até mais de agressividade biológica tumoral do que de graduação em si, né? E provável local de biópsia em casos de tumores que não são totalmente ressecáveis, né? Esses métodos também nos auxiliam nessa condição. Primeiramente, então, no diagnóstico diferencial com lesões neoplásicas e não neoplásicas, essa é uma parte bem prática que a gente enfrenta dia a dia nas nossas reuniões, né? Fugindo um pouco aí da biologia molecular, né? Que a gente tanto fala em todas as reuniões, agora falar um pouquinho da parte prática. Diagnóstico de lesões desmielinizantes pseudotumorais, às vezes muito difícil, com acidentes vasculares isquêmicos em fase subaguda, aqueles hematomas de pacientes em meia idade, que você não sabe se é um hematoma tumoral ou um hematoma secundário a uma crise hipertensiva ou a uma outra condição, e o diagnóstico diferencial com processos infecciosos pseudotumorais, abscessos piogênicos e granulomas. Então, começar aqui com o primeiro caso, tá? A paciente de 52 anos estava com um quadro de turvação visual. Tinha essa lesão com caráter expansivo, predominantemente na substância branca peritrigonal direita, né, tocando a superfície ependimária do átrio do ventrículo lateral, ocasionando até um efeito de massa. Reparem a diferença do átrio do ventrículo lateral direito com o esquerdo, né, envolvia toda essa substância branca. Não tinha áreas de hemorragia no SWI. No T2 era uma lesão estranha, né? Heterogênea,
tinha umas áreas bem brancas internas, algumas áreas escuras, lineares, não tinha restrição à difusão, e o padrão de impregnação também tinham áreas nodulares e algumas áreas que pareciam necróticas ou císticas internas, difícil de saber por aqui se eram cistos ou necrose. E o que nos chamou bastante atenção nesse momento foi que a lesão ela envolvia o átrio do ventrículo lateral e exibia uma impregnação ependimária, subependimária adjacente. Ou seja, será que isso podia ser uma lesão glial de alto grau com disseminação ependimária? Quantos casos a gente já não viu que abriram com esse aspecto de imagem, né? De lesão profunda, agressiva, já com disseminação. Será que isso era uma lesão não tumoral? Procedemos, então, à técnica de perfusão ASL, que demonstrou que a lesão era fria. A ASL, para quem não sabe, é um método de avaliação de perfusão cerebral que não necessita da utilização do contraste. Você marca o sangue antes dele entrar no cérebro e depois marca ele chegando nas regiões cerebrais, e as regiões que tiverem alto fluxo vão ficar mais em vermelho. Então aqui a lesão estava azul, ela tinha pouco fluxo. Era uma lesão que a gente chama então fria. Isso já nos chamou a atenção, porque se fosse uma lesão glial de alto grau, provavelmente, muito provavelmente, com disseminação ependimária agressiva daquela forma, muito provavelmente a lesão seria quente, né? Muito raro você ver um GBM, né, com um padrão frio. Então, a gente foi atrás da história da paciente, conversar com a paciente, e ela, no meio da história, ela falou, não, há 20 anos atrás, por isso que vocês reparem que é até um exame com um padrão de uma ressonância mais antiga, né? Há 20 anos atrás, eu tive um quadro de um quadro medular agudo, que ficou como um quadro pós-infeccioso, e tomei um corticoide e tive alta, nunca mais tive nada. Nessa época, a gente recuperou o exame, reparem como era uma lesão medular extensa, com comprometimento da porção central da medula, com áreas de hipersinal central relacionadas ao bright spot sign, e no cérebro também tinha uma lesão com um aspecto no T2 de lesão dentro de lesão na substância branca. Características todas estas de uma lesão desmineralizante, provavelmente dentro do contexto de uma neuromielite ótica, ou seja, uma lesão medular extensa com uma lesão cerebral. Então a gente foi rever o exame e procurar por mais detalhes. E olhem só, o paciente tinha outras lesões, uma lesão aqui na região septal, característica também de lesão da neuromielite ótica, bem branca em T2, que se impregnava pelo contraste. As lesões, tinham outras lesões periventriculares, também com distribuição paralela ao ventrículo, outras áreas de realce ependimário. Então, isso tudo nos propiciou a condicionar um diagnóstico de provável neuromielite ótica, frente ao fato de que, então, a paciente tinha tido uma lesão medular extensa previamente, tinha tido uma lesão cerebral com características desmineralizantes, e essas lesões agora em topografia sugestiva de neuromielite ótica. E realmente o diagnóstico dela foi, ela tinha um antiaquaporina 4 positiva, foi de uma neuromielite ótica. Então, nesse caso, o divisor de águas para a gente foi não só, obviamente, a história clínica, conversar com a paciente, ter acesso ao exame anterior, coisas que a gente não tinha no momento, ela não tinha nos falado, era uma história muito antiga, mas o divisor mesmo foi a gente ter olhado a perfusão, que estava fria. Então, aquilo nos apontou para uma lesão não neoplásica.
a despeito de ter um caráter agressivo, um efeito de massa, uma impregnação subependimária adjacente, parecia ter uma necrose central. Então, esse foi um exemplo de que o método avançado nos ajudou no diagnóstico diferencial. Aqui é o controle pós-tratamento, a lesão sumiu, né, praticamente evoluiu totalmente, o efeito de massa, e a paciente continua tratando para neuromielite óptica. Esse foi um outro caso recente para mostrar também o outro lado da moeda, que a gente sabe que os métodos avançados eles são importantes quando bem indicados, né, e quando avaliados criteriosamente. Não é, obviamente, a salvação de tudo, da lavoura, não vai dar o diagnóstico em todas as condições. Como nesse caso, você tinha um paciente com uma lesão, ele tinha um quadro de hemiparesia à direita, uma alteração de fala, paciente jovem com uma lesão na substância branca frontal esquerda, no T2 também essa lesão de substância branca frontal, que ela não comprometia o córtex, tinha áreas de restrição à difusão, umas áreas de hipossinal no SWI que poderiam, na primeira passada, parecer áreas de microhemorragias, mas depois eu vou mostrar para vocês que não era. E um padrão de impregnação heterogêneo, predominantemente periférico. E ao olhar nos métodos avançados, a lesão era quente, muito quente, tanto na perfusão T2 quanto na perfusão T1. E isso confundiu, atrapalhou. Nesse caso, os métodos avançados atrapalharam o raciocínio. A espectroscopia, da mesma forma, também atrapalhou, porque o pico de colina estava aumentado nesta região em relação ao outro lado. Mas a gente tem que sempre avaliar criteriosamente as sequências convencionais. Nesse caso, reavaliando as sequências convencionais, o que a gente via? Que a lesão ela não tinha tanto efeito de massa para o tamanho dela, ela tinha umas áreas lamelares de hipersinal com hipossinal, umas áreas meio císticas internas, e na verdade aquelas áreas de hipossinal na sequência de suscetibilidade magnética eram um vaso. Então tinha um vaso correndo dentro da lesão, o que afasta a possibilidade de ser uma lesão expansiva. Porque se fosse uma lesão expansiva, esse vaso estaria comprimido, não passando livremente dentro da lesão. Então, nesse caso, a perfusão, o aumento da perfusão T2 e da permeabilidade era secundário à presença desse vaso. Então, tomar muito cuidado nessa avaliação, porque muitas vezes nas lesões desmielinizantes pseudotumorais, por favor, só voltar aqui, nas lesões desmielinizantes pseudotumorais, que era o caso, a presença de vasos internos, nesse caso tinha uma DVA dentro da lesão, pode falsear a perfusão T2 e a permeabilidade. Então eu mostrei primeiro um caso que ajudou e agora um caso também que pode falsear. E esse paciente foi para uma angiografia, tinha uma DVA ali adjacente à área de desmielinização, e isso é relatado na literatura. A gente pode observar em alguns casos desmielinização pseudotumoral adjacente à anomalia do desenvolvimento venoso. Então aqui está o controle evolutivo pós-tratamento da lesão. A lesão reduziu totalmente e ficou somente realmente a DVA. A DVA não estava trombosada, tá? Era realmente uma desmielinização adjacente a essa anomalia do desenvolvimento venoso. Aqui um outro caso, um paciente de 48 anos com hemiparesia direita há 2 semanas. A lesão que aqui sim envolvia o córtex e a substância branca, frontal à esquerda, com impregnação pelo contraste, áreas externas de
restrição à difusão. Aqui no coronal a impregnação, que era predominantemente cortical. Novamente, na primeira passada na espectroscopia, a gente pode cair do cavalo, que você olha a espectro, vê esse pico de colina e fala, pronto, paciente jovem, uma lesão cortical, frontal, impregnação cortical, deve ser um oligodendroglioma. Mas, ao analisar a espectroscopia do parênquima encefálico normal contralateral, que é o padrão, né? A gente tem que comparar o parênquima normal com o parênquima alterado. A relação da colina na área do parênquima normal com a colina nessa região, ela estava abaixo de 1. Ou seja, na verdade, desse lado dessa lesão, tudo estava reduzido, então, aparentemente, a colina estava aumentada. Mas, na verdade, existia uma redução do DNA também. Então, tem que tomar um pouco de cuidado ao analisar a espectroscopia isoladamente. Sempre comparar com o parênquima cerebral normal contralateral na mesma região. E fazer a relação da colina, a chamada colina normatizada. Você compara a colina deste lado com a colina do outro lado. Usualmente, lesões neoplásicas têm a colina 2 vezes maior na lesão em relação ao parênquima normal contralateral. Aqui ela estava menor que 1. Então, isso já nos chamou a atenção para provavelmente não ser uma lesão neoplásica e, além de tudo, a perfusão totalmente fria. Então, isso, dentro de um quadro clínico do paciente com uma hemiparesia 2 semanas, nos levou ao diagnóstico de um AVC, um acidente vascular isquêmico numa fase subaguda, com padrão pseudotumoral, aquele padrão na fase subaguda, o córtex ele pode inchar, há uma quebra da barreira hematoencefálica, há impregnação giriforme pelo gadoline, muitas vezes sangramento, o que pode simular uma lesão neoplásica. Mas aqui, nesse caso, os métodos avançados nos ajudaram bastante a caracterizar isso como AVC e realmente o controle demonstrou que a lesão ela evoluiu para uma encefalomalácia gliose nessa região. Era um AVC. Diagnóstico diferencial com aqueles hematomas, né, intraparenquimatosos. O paciente chega no pronto-socorro com uma lesão hemorrágica. Muitas vezes o paciente não tem um histórico importante de diabetes, hipertensão, e fica aquela dúvida, né? Será uma hemorragia primária, né? Ou uma hemorragia secundária? Secundária a uma MAVE ou secundária a um tumor? O que a gente pode utilizar aqui? Aqui, os métodos avançados realmente nos ajudam bastante. Esse paciente, por exemplo, tinha essa lesão hemorrágica numa fase subaguda, aguda/subaguda, né? Tinha já um pouquinho de metahemoglobina na periferia, hipersinal em T1, um sinal heterogêneo na sequência FLAIR. A lesão era profunda e periventricular à direita, tá? Uma topografia que usualmente a gente pode ver em hematomas hipertensivos, né? No SWI, uma dica que a gente usa às vezes para diferenciar hematoma tumoral versus não tumoral é que no hematoma não tumoral a gente observa um halo de hipossinal homogêneo em toda a lesão. Aqui não havia um halo homogêneo, por vezes ele era grosseiro e por vezes era praticamente não individualizado. Mas o que realmente ajudou foram os métodos avançados. Aqui é uma sequência coronal T1 pós-gadolino, fazendo uma subtração do pré e pós. Existia uma impregnação periférica no hematoma, mas isso também não afirma e não afasta tumor, tá? Porque um hematoma numa fase subaguda ele pode ter reação inflamatória à impregnação e o tumor também pode ter impregnação, mas ajuda para quê? Para a gente poder marcar a perfusão T1 e T2, a gente marcaria nessa região.
E é o que foi feito. Fomos lá, fizemos a permeabilidade, né? A permeabilidade capilar, marcamos o ROI na área de impregnação e reparem como a curva era uma curva com rápida ascensão típica de neoplasia. Tá? Se fosse uma impregnação de um hematoma em organização, seria uma curva com ascensão lenta e progressiva. Essa é uma curva típica de tumor. Tá? A perfusão T2 também, nessa mesma região, demonstrava um aumento importante do volume sanguíneo cerebral, denotando provável neoangiogênese. E, além disso, o que a gente fez? É uma dica também muito importante. Vou até voltar aqui para mostrar para vocês que no flare e no T2 parecia que tinha um edema adjacente, mas no corpo caloso parecia que não era tanto edema, e sim talvez uma infiltração. Reparem como esse sinal é diferente desse aqui. Então, onde marcar a espectroscopia? Nunca marcar dentro do hematoma, que não vai adiantar nada. Se você marcar espectro aqui dentro, não vai te dar nenhuma informação. Você tem que marcar espectro nas áreas de alteração de sinal que você considere provável infiltração, que aí sim vai te ajudar. Marcamos a espectro aqui e demonstrou um aumento importante no pico de lípides lactato, denotando a anaerobiose, e um aumento do pico de colina, o que poderia ser já um grau de infiltração neoplásica. Então, todos esses fatores, a despeito de ser uma lesão hemorrágica profunda, característica de hemorragias primárias, nos levaram a considerar que isso era um hematoma secundário a uma neoplasia, provavelmente uma neoplasia de alto grau. O paciente foi submetido à evacuação e à retirada, ressecção dessa hemorragia e do tumor adjacente, e o diagnóstico realmente foi de um glioblastoma, se apresentando como um hematoma cerebral profundo. Tá? Então, aqui um caso em que os métodos avançados auxiliaram muito no diagnóstico, né, e até na avaliação primária da lesão, no que fazer, né, nesse caso. Vamos para um terceiro caso, um paciente do sexo feminino, 65 anos, paralisia facial à esquerda há 2 dias, o restante do exame neurológico totalmente normal, um antecedente patológico de transplante cardíaco há 5 anos. Na imagem, múltiplas lesões parenquimatosas, hiperintensas em T2 e flare. Na verdade, o edema era hiperintenso, mas a lesão em si ela tinha um hipossinal em T2 e flare, não tinha hemorragia, o padrão de impregnação nodular e, por vezes, também anelar, então, nódulos e anéis de impregnação. A paralisia facial era explicada por essa impregnação do segmento intracanalicular distal, labirintino e timpânico do nervo facial esquerdo. Então, o paciente tinha múltiplas lesões nodulares, parenquimatosas e impregnação do nervo facial. Por conta da possibilidade de se tratar de uma primeira hipótese de implantes neoplásicos secundários, ela foi submetida a um PET, o PET foi negativo, né, no corpo. As lesões em si cerebrais, elas não demonstravam, algumas delas demonstravam aumento da captação da glicose. Mas aí, então, a gente procedeu aos métodos avançados. A perfusão dessas lesões era fria, tá? Uma perfusão bem fria, o que falava, então,
contra a possibilidade de tumores, tanto primários quanto secundários, ou mesmo doença linfoproliferativa, já que a paciente tinha um antecedente patológico de transplante, então a possibilidade de PTLD, né, doença linfoproliferativa pós-transplante, deveria ser considerada. A permeabilidade capilar, reparem como a permeabilidade capilar dessa lesão era totalmente diferente daquele outro caso que eu mostrei. Era uma ascensão lenta e progressiva, tá? E a espectroscopia não demonstrava aumento de colina, pelo contrário, a colina estava baixa, e sim um aumento de lípides lactato, tá? Então, resumindo o caso, uma paciente com antecedente patológico de transplante cardíaco há 5 anos e com múltiplas lesões cerebrais, com paralisia facial, impregnação de nervo facial, lesões pequenas com impregnação nodular e anelar que eram frias na perfusão, bem frias na perfusão, uma permeabilidade bem baixa, capilar, e não exibia aumento do pico de colina na espectroscopia. Tudo apontando para o fato de ser uma provável lesão infecciosa e não tumoral. E realmente, nesse caso, o diagnóstico foi de um Chagas cerebral, doença de Chagas cerebral. Lembrar que esse paciente ele foi para biópsia, tá? E o diagnóstico ele foi inequívoco, tá? E é bom a gente lembrar que em pacientes que têm transplante cardíaco por doença de Chagas, quando eles surgem com sintomas neurológicos e lesões cerebrais, uma das principais hipóteses é a disseminação da doença para o sistema nervoso central, tá? Então, nesse caso, realmente os métodos avançados nos ajudaram a apontar para uma doença inflamatória infecciosa que realmente foi confirmada na biópsia. Esse outro paciente também com múltiplas lesões, com um padrão de impregnação aqui mais periférico, anelar, né? As lesões pretas no flare, que já chamava atenção para provável doença granulomatosa ou eventualmente metástase de câncer mucinoso. E aí o que era? Era metástase, era um processo granulomatoso. A espectroscopia não demonstrou aumento do pico de colina, e sim muita necrose, anaerobiose, e a perfusão era fria, o que nos apontou então para o fato de ser uma lesão novamente inflamatória infecciosa. E realmente esse paciente tinha HIV positivo, tinham vários linfonodos necróticos no pescoço e era um caso de toxoplasmose. Aqui novamente para demonstrar que nem sempre as lesões e os pacientes leem os livros, né? Eu sempre gosto de trazer os casos clássicos e os casos também que que a gente aprendeu, né, na nossa prática clínica. Abscesso crônico, por exemplo, aqueles abscessos eventualmente de bactérias mais indolentes que se cronificam, encapsulam ou mesmo acabam se disseminando para o ventrículo ou para o osso, como nesse caso, ele encontrou um espaço, encontrou um caminho dentro do osso, encontrou um caminho para dentro do ventrículo e fez uma osteomielite, podem ter perfusão quente, tá? Então, na fase mais aguda, a perfusão é fria. Aí sim nos ajuda a diferenciar um abscesso do tumor. Mas numa fase crônica, como nesse caso, esse paciente já tinha até feito uma pacmeningite, uma osteomielite disseminado para dentro do ventrículo, reparem, pus dentro do ventrículo aqui, a perfusão ela pode ser quente, tá? Então, tomar um pouco de cuidado nessas condições. Esse foi um caso da minha vivência, que eu realmente aprendi. Eu gosto de trazer, como eu falei, casos que eu
acertei, mas também casos que eu errei. Nesse paciente aqui, eu dei um diagnóstico de tumor. Era uma lesão, uma criança com quadro de cefaleia e vômitos há 20 dias. Não tinha febre e o leucograma era normal. Mas eu aprendi muito nesse caso. Era uma lesão frontal à direita, que tinha um halo de hipossinal em T2, um halo bem fininho, como se fosse pincelado, né? De hipersinal em T1, uma impregnação, reparem, lisa, regular, que não é comum em tumores, e uma restrição à difusão muito importante na porção central, tá? Então, halo de hipersinal em T1, hipossinal em T2, impregnação lisa, irregular e periférica, e restrição à difusão como se fosse um ovo, né, dentro da cabeça do paciente. Só que o que me fez cair do cavalo nesse caso foi a perfusão, que era quente, o fato do paciente não ter febre e o leucograma normal. Depois eu fui aprender que muitos abscessos o paciente não tem febre e o leucograma pode ser normal. Depois desse caso eu peguei outros 4 ou 5 casos de abscesso com paciente que não tinha febre, tá? Abscesso cerebral, apesar de parecer algo que é estranho no raciocínio clínico, pode acontecer. O Gabriel está aí para falar, que é neurologista. Então, a dica realmente nesse caso não estava na perfusão, ela estava na espectroscopia. A espectro dentro da lesão demonstrava picos de lactato, pico de aminoácido, de acetato e succinato, que são característicos de abscessos piogênicos. Reparem como esse padrão de espectro é totalmente diferente de um padrão de tumor. Então, a dica estava na restrição à difusão e na espectroscopia. E aqui, o intraoperatório. Eu lembro que no dia o neurocirurgião me chamou na sala, eu fui na sala e falou, estava todo feliz, obviamente, né, todo mundo feliz, né, pela criança, e foi um caso que foi um aprendizado importante, que o pus e o pós-operatório. Então, a dica, difusão muito restrita no centro, os picos de aminoácidos, succinato, acetato, e lembrar que a perfusão, nos casos de abscessos piogênicos, ela pode enganar em casos mais arrastados, tá? Eu vou pedir só um tempinho aqui para vocês, porque eu vou tá acabando a bateria do meu computador, só vou colocar aqui a bateria. Sem problema, Marucci. Até aproveitando esse caso é muito bonito e mostra como é difícil dar um diagnóstico diferencial de uma lesão glial difusa, alto grau às vezes. Até uma coisa que me chama atenção é a parede fina, captante de contraste dessa lesão. Geralmente, por exemplo, o glioblastoma teria uma parede mais grossa. Exatamente. Uma coisa também interessante é quando se começou a demonstrar que existia uma participação do sistema imune internamente no sistema nervoso central, comunicando com o sistema nervoso periférico, não foi só das doenças desmineralizantes, como a esclerose múltipla. Os próprios abscessos cerebrais demonstravam alguma atividade detectável em testes, por exemplo, no sangue, e foi aí também que começou a surgir realmente alguma dessas hipóteses de comunicação do sistema imune dentro do sistema nervoso central com o sistema imune periférico, e também foi uma das ajudas que tiveram para descobrir, por exemplo, toda essa participação e terapias possíveis através de imunoterapia para o sistema nervoso central. Isso que você falou também é muito verdade. Eu me lembro muito bem do Dr. Dennis me falando na enfermaria, quando eu era R2, para não esperar grandes alterações, por exemplo, no hemograma, na contagem de células brancas, em pacientes com abscesso cerebral. Isso poderia demorar muito para acontecer, o paciente já poderia estar muito mal neste momento, e o exame de imagem poderia ser realmente o grande definidor de doença, como você bem falou. Eu acho que foi um caso muito bem ilustrado. Muito obrigado. Não, infelizmente eu não aprendi
como professor, aprendi na prática, mas, de qualquer forma, eu nunca mais esqueci. Então, os outros que apareceram, eu realmente fui mais atento e isso que você colocou é extremamente interessante. Existe uma dissociação clínica, laboratorial e de imagem nos abscessos cerebrais. Bom, passando agora dos diagnósticos diferenciais para topografar as lesões. Isso também nas nossas reuniões, né, Gabriel, de neuro-onco, a gente eventualmente se depara com casos assim. O paciente chega com lesões muito volumosas e você não sabe dizer se ela veio do parênquima, se ela veio da dura, se ela veio de dentro do ventrículo. Ela é tão grande que você não consegue determinar de onde ela nasceu, como nesse caso. A lesão volumosa numa criança, que parecia ter um componente, parecia não, tinha um componente dentro do parênquima, da região parietal, mas também tinha componente dentro do ventrículo. Ela também já, nessa fase, já tinha disseminação meníngia, reparem a impregnação meníngia aqui. O paciente, então, foi para os métodos avançados. Aqui o que nos ajuda é avaliar não o fato da perfusão ser quente, porque a gente já sabia que isso era um tumor, mas sim avaliar o padrão da curva, pessoal. O padrão da curva de uma lesão que nasce no parênquima cerebral é uma curva que desce, ou seja, o contraste chega e dentro dos capilares e volta e sai, tá? Uma lesão que nasceu de fora do parênquima cerebral, ou seja, uma lesão ventricular ou meníngia, a curva ela desce, a lesão tem bastante vaso, né? Desce mais do que o parênquima normal, ela é quente. Só que a segunda fase, que seria a integridade da barreira, ela não volta. Por quê? Porque não tem barreira nenhuma. Não existe barreira. Essa lesão ela é de fora do parênquima. Ou seja, esse padrão de curva nos ajudou muito a delinear essa lesão como sendo uma lesão provavelmente do ventrículo, que nasceu do ventrículo e foi para o parênquima. Para vocês terem ideia, esse paciente ele foi para biópsia, foi para a cirurgia, né, para ressecção, e nem o patologista conseguiu definir se era um carcinoma de plexo coroide ou se era um PNET, que hoje em dia a gente nem usa mais esse termo, né? Ou se era um tumor do parênquima cerebral, tá? E mandou correlacionar com os dados radiológicos para a localização exata da lesão. Ou seja, o patologista jogou a bola para a gente. E aí a gente, com base nesse padrão da curva, definiu como sendo realmente uma lesão, ficou como provável carcinoma de plexo coroide com invasão do parênquima e disseminação meníngia, tá? Nesse caso. Nessa época, então, o diagnóstico, por mais estranho que pareça, final, ficou com a radiologia. Esse outro caso, um paciente que tinha essa lesão na fissura silviana esquerda, ou a gente poderia determinar como perissilviana à esquerda, que tinha calcificação, tinha áreas de hipossinal, marcado hipossinal em T2, provavelmente relacionados às áreas de calcificação, tinha bastante edema ou infiltração do parênquima temporal e profundo adjacente na sequência flare. E esse padrão de realce, um realce periférico, irregular. Reparem que é diferente do realce que eu acabei de mostrar do abscesso, com uma área central que poderia ser ou liquefação ou necrose, ou uma área extremamente fibrosa dentro da lesão, que não se impregnava. Foi aí, então, que a gente procedeu os métodos avançados, porque
por essas imagens, a gente não conseguia dizer, eu acho que é muito difícil qualquer um dizer se era uma lesão que estava vindo do parênquima para a meninge ou da meninge para o parênquima. Fato é que tinha edema importante e tinha um componente calcificado. Procedemos então aos métodos avançados. Reparem como a espectroscopia demonstrou um pico de colina muito aumentado, o que falava a favor de uma lesão neoplásica. E a espectroscopia e a perfusão T2 da lesão, novamente, demonstrou aquele aspecto da curva. É uma lesão quente, tá? Em relação ao parênquima normal contralateral. Então, reparem, essa é a curva da lesão e aqui é a curva do parênquima. Então, ela é muito mais profunda. Essa é a primeira fase que demonstra se a lesão é quente ou não. Então, ela é muito mais profunda do que o do parênquima. Ela é quente, então provavelmente uma lesão neoplásica. Só que não volta, a curva não volta à linha de base. Não volta quase nada. Então, isso nos ajudou a caracterizar como uma provável lesão extraaxial, que nascia da meninge ou da superfície pial. Com todas essas características em mãos, o diagnóstico provável foi uma lesão extraaxial, meningia barra parameningia, ou mesmo pial, justa cortical, tá? Com calcificação, com impregnação e com características neoplásicas. Juntando tudo isso, provável meningioangiomatosi que realmente foi confirmada no pós-cirúrgico. Então, lembrar que uma lesão com características justacorticais, que às vezes você não consegue diferenciar se ela é pial, justacortical ou meningia, com calcificação, com esse padrão de impregnação periférica e com uma perfusão quente, porque é uma lesão vascular, amartomatosa, com componente meningio vascular, uma perfusão quente, mas que não volta à linha de base, a gente tem que pensar em meningioangiomatosi, tá? Então, foi um outro caso no qual o método avançado ajudou a gente a delinear que era uma lesão neoplásica e a delinear a topografia da lesão. Quanto ao provável tipo histológico, diferenciar metástase de glioma, meningioma de metástase dural e linfoma de glioma. Então, metástase de glioma é uma coisa que também diariamente a gente observa na prática quando a lesão é única. Nesse caso, é importante observar, os métodos avançados são realmente essenciais, porque muitas vezes uma metástase grande e única, ela pode ter um aspecto exatamente igual à de um glioblastoma. Nesse caso aqui, uma das lesões é um GBM e a outra lesão é uma metástase. Então, as duas serão quentes na perfusão, porque são lesões neoplásicas, só que o padrão da curva no glioblastoma, ela tende a voltar à linha de base. Nem sempre ela volta totalmente, mas pelo menos acima de 50%. Por que eu digo que ela nem sempre volta totalmente? Porque a barreira hematoencefálica nessas lesões também não é totalmente equânime, né? Ela tem quebra, a barreira ela é disforme, ela tem a barreira hematoencefálica nos glioblastomas ela não é totalmente uniforme. Mas a tendência é que o contraste pelo menos volte acima de 50% da linha de base. Ao passo que nas metástases, a curva praticamente não volta ou volta abaixo de 50%. Então, essa lesão de cima era um glioblastoma e a lesão de baixo era uma metástase com base na avaliação do padrão da curva na perfusão T2. A mesma coisa nesse caso, dois casos muito semelhantes, parece até a mesma lesão, mas eram dois pacientes diferentes. Um deles, os dois com perfusão quente, um deles a curva praticamente não voltava a nada, e no outro a curvas pelo menos voltavam próximo à linha de base. Então, no primeiro, esse aqui era uma metástase,
e esse aqui era um GBM. O que a gente pode fazer eventualmente também é avaliar a área de alteração de sinal adjacente à lesão. Por quê? Porque nas metástases não há infiltração da substância branca adjacente por células oncológicas. Enquanto que no glioblastoma a gente sabe que naquela área de hipersinal em T2 e flare adjacente à área de impregnação tem lesão, tem infiltração neoplásica. Então, nessas áreas próximas à área de impregnação, a perfusão ainda continua quente. Reparem aqui, olha, perfusão de 1.4, 1.3, enquanto que na metástase, geralmente, ela é muito fria, é abaixo de 1. Olha aqui, em volta da lesão, perfusão de 4, de 7, tá? Então, também é uma outra dica, avaliar a curva na área de impregnação e avaliar a perfusão em si na área de alteração de sinal adjacente à lesão, tá bom? Então, a primeira era meta e a segunda de baixo era um GBM. Então, essa aqui é o que a gente faz no dia a dia para diferenciar tumor primário de metástase. Tanto nas metástases quanto nos tumores primários, a gente vai ter um aumento do CBV no tumor, aumento do volume sanguíneo cerebral, um aumento da colina, só que na área de edema, entre aspas, alteração de sinal adjacente, na metástase o CBV baixo, a colina baixo, e no tumor primário um CBV alto e uma colina elevada, tá bom? Meningiomas e metástases durais também é um dilema que a gente enfrenta eventualmente. O paciente tem lá um tumor de mama, um tumor de pulmão, um melanoma que gosta de metastatizar para dura, próstata, e aí aparece com uma lesão dural, como essa. Isso é um meningioma ou é uma metástase? Pelos métodos convencionais, simplesmente é impossível de diferenciar, nem mesmo com um padrão de infiltração, porque o meningioma ele pode ser agressivo, ele pode infiltrar o parênquima. Infiltração óssea também não diferencia. O que ajuda é a espectroscopia. Nos meningiomas, a gente pode observar picos de alanina em torno de 1,48 ppm, pico de glutamato em torno de 2,1, 2,5 e de glutationa em torno de 2,8, tá? Óbvio que eu estou mostrando o caso aqui que é clássico, né? Você muitas vezes pode fazer espectro e achar ou só um pico, ou só alanina, ou só glutamato, ou só glutationa. Às vezes não achar nenhum dos três, como já aconteceu, e aí não tem como diferenciar. Mas é uma dica interessante. Sempre que eu vejo uma lesão dural única e não há como diferenciar de metástase, eu peço para fazer espectroscopia. Aqui, outro exemplo, uma espectroscopia do parênquima normal e uma espectroscopia do meningioma com os picos de alanina, aqui, glutamato e glutationa, tá bom? Diferenciar linfoma de glioma também é um dilema do dia a dia. Esse paciente com essa lesão de aspecto clássico de asa de borboleta, né, comprometendo o corpo caloso e a substância branca frontal bilateral, na primeira passada, já vou laudar um GBM aqui, né, mais um. Aí você começa a olhar com calma. Olha que a lesão tem umas áreas de baixo sinal em T2. Olha que o padrão de realce, apesar de não ser um realce de toda a lesão, quando impregna, é uma impregnação mais sólida. Não tem necrose. Muita restrição à difusão e, para um GBM, perfusão relativamente fria, né? Quase a perfusão de 1,1, quase igual ao parênquima cerebral normal contralateral. Então, nesse caso, a perfusão e o padrão de impregnação nos auxiliaram a pensar numa possibilidade maior de ser um linfoma do que um GBM, uma perfusão, os linfomas, como a gente sabe, a perfusão deles, ela é, sim, elevada, mas ela usualmente não é tão alta quanto a dos GBMs. Ela fica
ali variando entre 1.4 a 2, 2.1, 2.2. Usualmente ela não ultrapassa 2,5 a 3 vezes o parênquima cerebral normal contralateral. Aqui, para um GBM, a perfusão estava muito fria. Então, realmente, esse caso foi confirmado como um linfoma. Esse outro caso também bem interessante, uma lesão temporal à esquerda, tá? Com hipersinal em T2 e flare, né? Com efeito expansivo, áreas de restrição à difusão, áreas de impregnação pelo gadolino. Reparem novamente, a impregnação aqui também talvez ajude, uma impregnação mais bolota, né, na lesão. A perfusão ASL muito quente, bem quente mesmo. A gente até fez a análise da perfusão ASL, a medida objetiva da perfusão aqui nessa região em relação ao parênquima alterado contralateral. A perfusão era 5 vezes maior. A espectroscopia, muito aumento do lípides lactato, um aumento do pico de colina. Então, ainda ficaríamos num diagnóstico diferencial aqui entre linfoma e glioblastoma. A perfusão T2 demonstrava áreas quentes, mas, novamente, nenhuma área muito quente, assim, a ponto de a gente poder dizer que isso com certeza era uma lesão glial, de que tinha muita neoangiogênese nessa lesão. A perfusão, ela atingia 2 vezes, 1.5, 2. Esse 3 aqui foi contaminação com plexo coroide. Então, essas aqui são as perfusões que a gente encontrou. Até no máximo 2 vezes. A permeabilidade muito elevada, o que poderia falar a favor tanto de GBM quanto linfoma até agora. Então, a gente ainda estava meio em dúvida. Procedemos, então, à avaliação do CATRANS. O que é o CATRANS? É o coeficiente de transferência do contraste do meio intra para o extravascular. Quanto mais a barreira tiver disfuncionante, tiver quebra de barreira, maior vai ser o CATRANS. E a gente sabe que os linfomas, pelo fato de terem uma disseminação perivascular, eles tornam a barreira muito disfuncional, até mais do que os EBMs. Então, o CATRANS, na literatura dos linfomas, ele é bem maior do que dos glioblastomas. Então, nesse caso, o CATRANS estava bem elevado, tá? O padrão na literatura, padrão de que falando mais a favor de linfoma. E o PET era uma bolota, era uma lesão bem densa e uma bolota que acendia muito. A gente sabe que o GBM também pode acender, mas a medida aqui ela foi bem elevada. Então, realmente, todos esses fatores falavam a favor de um linfoma e realmente o paciente foi para a biópsia e confirmou um linfoma primário do sistema nervoso central. Então, aqui é um artigo que fala desses métodos para diferenciar linfoma do GBM, ou seja, a gente pode usar a permeabilidade com a medida do CATRANS. Entre todas as medidas da permeabilidade, o CATRANS é a que melhor chega, que tem maior sensibilidade, especificidade para diferenciar linfoma primário de GBM. E também o PET, tá? Então, o PET, o linfoma, quando comparado ao GBM, ele tem um menor ADC, um maior SUV no PET e também ele tem um ASL menor do que o GBM. Então, reparem aqui, esse era um GBM e esse aqui era um linfoma.
o ADC era de 0,8, um ADC maior, aqui tinha mais restrição no linfoma, e o SUV, que é a captação do PET, era menor no glioblastoma do que no linfoma. Lembrem que no SUV do caso que eu mostrei era muito, muito elevado. Quanto à graduação, né, a graduação tumoral e a agressividade biológica, a gente sabe que a histologia muitas vezes tem limitações por erro de amostragem, variação intra e interobservador, a natureza dinâmica dos tumores. Então, os métodos avançados, eles realmente nos ajudam bastante nessa fase inicial de graduação e mesmo avaliação de agressividade tumoral. Eu acrescento hoje em dia mais até agressividade do que graduação, porque muitas vezes o grau hoje em dia ele vale menos do que a agressividade do tumor, né? Muitas vezes você tem um grau 2 com características moleculares e biológicas agressivas, mas os métodos avançados eles continuam firmes e fortes na avaliação de agressividade. Como que a gente pode avaliar? A perfusão T2, quanto maior a perfusão, mais proliferação vascular, maior a neoangiogênese, então provavelmente maior é o grau tumoral, com algumas exceções, como por exemplo oligodendrogliomas e astrostomas pilocíticos, que podem ter uma perfusão quente, a presença de necrose, a celularidade pode ser avaliada pela difusão, quanto maior a restrição, maior celularidade, provavelmente maior é o grau tumoral, maior a agressividade. E o aumento do pico de colina pode estar relacionado à presença de mitose. Então, na imagem, a presença de perfusão quente denota proliferação vascular. Muitas vezes a gente tem essa relação, um tumor que tem características de baixo grau e é frio, ele tem, então, uma correlação boa do método convencional com a perfusão, e um tumor com características mais agressivas, com maior efeito de massa, ele é quente, usualmente ele tem um padrão histológico de alto grau e uma agressividade maior, tá? Tomar cuidado que muitas vezes você tem uma histologia de baixo grau, mas uma perfusão quente. Isso aqui vai ajudar sim um oncologista, o Gabriel sabe muito bem disso. Você tem aqui uma lesão cuja histologia veio de baixo grau e a perfusão é quente. Esse tumor, invariavelmente, ele vai evoluir como um tumor agressivo, como um tumor de alto grau, vai evoluir mal. E realmente o comportamento desse tumor se mostrou na evolução como um comportamento muito agressivo, crescimento rápido, o paciente veio a óbito em menos de um ano. Lembra muito aqueles gliomas de linha média, né, Marussi? Exatamente. São muito difíceis, muito tristes. Exatamente. Então, nesses casos, a variação do CBV, né, da perfusão nos ajuda bastante. Esse é um caso que foi cedido pelo Dr. Saulo Lacerda. Ele quando ele estava lá em Nova York, ele pegou esse caso com o Dr. Meng Lo. Era um tumor que inicialmente teve um diagnóstico de um astrostoma difuso grau 2 na época, mas já tinha uma perfusão quente, já tinha um red flag, uma perfusão de 3,8. E, novamente, a despeito da perfusão ser, da histologia ser de baixo grau, a evolução foi muito ruim. E esse paciente no follow-up evoluiu com um padrão de agressividade biológica muito elevado e também veio a óbito rapidamente. Então, esse é o artigo clássico, né, que já tem 12 anos, mas até hoje em dia ele é importante porque ele demonstrou, antes de aparecerem os métodos, a avaliação molecular dos tumores, ele já previu que alguma coisa era diferente, que alguns tumores
de baixo grau evoluíam de uma forma e outros evoluíam de outra forma. Os tumores de baixo grau com o CBV baixo evoluíam muito bem. Os tumores de baixo grau com um CBV alto evoluíam mal. E os tumores de alto grau com CBV baixo evoluíam até melhor que tumores, entre aspas, né, de baixo grau com CBV elevado. Ou seja, o que eu quero dizer para vocês? Eu sei que parece confuso, mas muitas vezes a perfusão, as características dos métodos avançados, eu não estou dizendo que isso vai prevalecer sobre a histologia, mas elas nos auxiliam a predizer a evolução biológica daquele tumor. Mesmo sendo um tumor de histologia de baixo grau, no qual a gente não tem uma avaliação da biologia molecular do tumor, ele pode, sendo um tumor com uma perfusão elevada, a gente pode dizer que ele vai evoluir mal. E depois, com o passar dos anos, esse estudo foi de 2008, com o aparecimento da radiogenômica, né, da correlação dos aspectos de imagem com a biologia molecular do tumor, é que a gente foi avaliando que, na verdade, o que acontece nesses tumores com perfusão quente, independente da histologia, todos eles expressam VEGF e EGFR. Então, eles têm expressões moleculares ruins que estão associadas com características tumorais que denotam maior agressividade, maior infiltração, que são resistentes à hipóxia e que cursam com angiogênese e, consequentemente, a uma sobrevida pior. Então, esse paper de 2008 é interessante no sentido que ele previu que realmente havia algo a mais que a gente não sabia, que alguns tumores de baixo grau evoluíam mal e outros evoluíam bem. A perfusão pode ser um divisor de águas nisso, mas depois, com o advento, a gente começou a conhecer muito a biologia. Hoje a gente conhece bastante a biologia molecular desses tumores. Existe uma relação realmente entre a perfusão e a biologia molecular. Só para dar uma pincelada aqui em radiogenômica, né? A restrição à difusão, como todos sabem, quanto maior a restrição à difusão, maior é a celularidade tumoral, né? Então, ou seja, maior é a agressividade daquele tumor. E na espectroscopia, o que a gente espera nos tumores, quanto maior o grau, maior é a colina, maior é a redução do NAA e maior é o pico de lactato e lípides, denotando a anaerobiose. Então, a gente tem aqui 3 tumores. Um tumor de baixo grau, que a gente vê que tem mionositol, que ainda é um marcador de tumor, eventualmente ainda de baixo grau. A colina, que não está tão elevada, redução do NAA. Na mesma localização, a espectroscopia de um astrocitoma grau 3, aqui a gente vê uma colina um pouquinho maior, já começamos a ver presença de lípides lactato que não tinha nesse tumor de baixo grau, e num GBM, né, na evolução desse tumor para um GBM, aqui a pico de colina já bem elevado, né, e presença de lípides lactato denotando uma necrose anaerobiose importante. Então, a diferença do padrão de curva de tumor de baixo grau para o alto grau. Por último, o que também os métodos avançados nos auxiliam é naqueles tumores irressecáveis que você precisa ter uma biópsia fidedigna, de onde é a provável maior área de agressividade e de maior graduação tumoral. Antigamente a gente tendia, né, a biopsiar a área de impregnação,
Mas a gente sabe que a captação não tem muito a ver com a malignidade. Então, a gente tem que, na verdade, biopsiar a área que tem aumento do CBV, que provavelmente, ou a maior área de restrição à difusão, que são as áreas onde vai ter neoangiogênese, onde vai ter maior graduação do tumor, ou a restrição à difusão, onde tem maior celularidade. Por exemplo, nesse tumor parietal à direita, infiltrativo, a questionável área de impregnação, mas aqui tinha uma área de aumento do CBV. Então, é essa área que a gente tem que escolher para biopsiar, porque é aqui que provavelmente vai ser a gente vai conseguir avaliar de forma mais fidedigna qual é a real histologia e agressividade biológica desse tumor. Tá? Nesse outro caso, esse tumor bifrontal, com essa área de restrição à difusão importante, se a gente não tivesse o método avançado, eu diria para biopsiar aqui nessa região, que é a área provavelmente onde tem maior densidade, maior celularidade, mas de forma interessante foi onde também a gente viu maior CBV. Então, essa, sem dúvida, é a área que a gente escolheria para biopsiar esse tumor. Tá? Então, como considerações finais, eu considero realmente que os métodos avançados, independente de hoje em dia a gente conhecer muito, né, da biologia molecular, a gente esses dados da biologia molecular já consegui dizer muito em relação a prognóstico, a tratamento. Mesmo assim, ainda os métodos avançados hoje em dia têm muito valor. Como eu disse para vocês lá no início, no diagnóstico diferencial com lesões neoplásicas e não neoplásicas, na avaliação de agressividade tumoral, no planejamento terapêutico, no planejamento de local da biópsia, ou seja, tem muita indicação. E eu acredito que ainda vai continuar por muito tempo. Bem, isso porque eu ainda não falei nessa aula, que seria tema para outra aula, da avaliação pós-tratamento, né? Também os métodos avançados têm bastante valor. Lembrar, então, que a difusão está relacionada com maior celularidade, a espectroscopia também com a avaliação da colina com celularidade, a presença de lípides lactato com necrose e a perfusão para caracterizar proliferação vascular e provável neoangiogênese. Eu, novamente, gostaria de agradecer a equipe toda da neuro-oncologia pelo convite, principalmente ao Dr. Gabriel, um grande amigo, um colega, um parceiro do dia a dia. Aprendo muito com ele, a gente troca muita figurinha, quase que diariamente. Daqui a pouco minha mulher começa a ficar com ciúme de você, Gabriel. E a doutora Suzana, a doutora Adrialdo, todo mundo. E gostaria aqui também de falar sobre esse projeto, né, da NeuroSky, que é um projeto de educação continuada em neuroradiologia nas redes sociais. Somos 5 neuroradiologistas que estão aí abertos para compartilhar conhecimento de forma inovadora. Quem quiser curtir, nos seguir nas redes sociais, a gente está aberto aí para discussões em todas as áreas da neuroradiologia. Obrigado novamente e agradeço aí a todos que ficaram na apresentação. Eu gostaria de abrir para perguntas. Muito boa aula, viu? Muita aula. Como você bem falou, também deixo aberto primeiramente para quem está assistindo a realizar alguma pergunta, alguma colocação. Por favor, fiquem à vontade, aqui é muito tranquilo. A gente adora discutir ideias e trocar figurinhas também. Eu só gostaria de parabenizar. Excelente aula, viu, Hugo? Muito boa. E essa iniciativa desse site, você poderia explicar melhor?
Uma iniciativa, né, que surgiu de 4 colegas neuroradiologistas. A gente sempre trocou muita figurinha no WhatsApp, de casos, de dúvidas, e aí com a pandemia a gente começou a fazer reuniões entre nós para assistir aula junto, olha só, assistir aula junto e ir parando no momento que a gente tinha dúvida e discutir artigo, só nós inicialmente fechado, e a gente viu que nas redes isso poderia se potencializar e a gente poderia trocar experiência e aprender e também ensinar. E ensinar para um público que eventualmente não tem acesso, né? As mídias sociais hoje elas atingem um público muito grande. Então, nós juntamos o Saulo, que você conhece bem, a doutora Sueli, Saulo Lacerda, Tomás, do HCOR, que você também conhece, a doutora Vanessa, que é da Unicamp, e no momento ela está morando em Rondônia, e a Mariana Dalacqua, que nos deixou recentemente do Brasil. Ela está na Suíça, ela trabalhava no Einstein com a doutora Suzana, e está lá na Suíça, mas também topou participar desse projeto. E a ideia é essa, trocar conhecimento, aprender, trocar caso. E tem um horário especial, Hugo? Não, a gente sempre está soltando caso no Instagram, no Facebook e no YouTube, caso tanto em forma de post, tanto em forma de vídeo, quanto em forma de quiz, também artigos, os últimos que saíram, discutindo. Não tem um horário, é só entrar na rede lá que você vai ter todo nosso acesso a tudo que a gente já publicou. Eventualmente a gente vai fazer lives e aí sim vai ter horário, só que elas vão ficar gravadas também. E as lives a gente pretende chamar colegas para discutir temas específicos. Então, mas essa discussão de casos que vocês fazem entre vocês é aberta no momento que vocês discutem? Isso, a gente vai abrir. A gente está no momento a gente ainda não fez nenhuma. A gente está só colocando conteúdo estático, né, post, e conteúdo de vídeo nosso, gravando a discussão nossa do caso, mas a gente vai fazer lives em que a gente vai abrir para todos que estiverem presentes para discutir. Então, acho que essa é a ideia. E aí, isso a gente vai, quando tiver a primeira, que deve estar para acontecer, para discussão de artigo, a gente vai abrir para todo mundo entrar e dar um pitaco que a gente quer aprender com o público também. Mas, por exemplo, se a gente tiver um caso interessante que a gente quiser discutir com esse grupo de vocês, como faria? Você pode, eventualmente, postar o caso na sua rede, ou mandar para nós o caso, pode mandar para mim mesmo, que a gente sempre discute, né? E aí, se o caso for interessante, a gente publica em conjunto na rede social e abre para discussão. Essa é a ideia. Obviamente, sempre tomando cuidado com a ética, com o profissionalismo, que são os nossos nortes, né? Sempre deixando sem revelar instituição e sem revelar nome de paciente, só realmente postando conhecimento, né? O caso e para discussão. Mas, assim, por enquanto a gente ainda não tem essa plataforma assim de você enviar o caso para a gente. A gente, por enquanto, ainda não abriu isso. Mas futuramente, quem sabe, é uma boa ideia, doutora Sueli. Perfeito, espero que evolua para isso. Tá bom. Uma discussão Vitor Hugo, com os maiores aí. Deixa eu aproveitar para te parabenizar novamente, e já que também não tiveram algumas perguntas específicas, eu tenho algumas
algumas meio bestas, outras eu acho que eu vou dificultar para você também. Tá bom. Primeiramente, eu acho que lembra que a gente conversava sobre um pouquinho de desespero da parte da neuroradiologia em perceber que a parte molecular avançava muito, talvez a neuroradiologia perdesse um pouquinho o papel no diagnóstico, acompanhamento. É, Eu você acho é que cada meio, vez mais você é meio psicólogo nisso, cara. eu acho que na verdade, olha como é interessante que o dado molecular ele pode ser um corte no tempo, né? Ele é um dado fixo de um momento que foi uma biópsia e eu me sinto muito mais seguro olhando várias imagens bem feitas e bem analisadas, como se fosse uma possibilidade de avaliar o comportamento tumoral, o comportamento biológico, alguma mudança, até mesmo para fortalecer a entrada de, por exemplo, o neurocirurgião ter uma nova participação ou focar numa nova área de reirradiação, a depender do comportamento ao longo do tempo. Então, mostra como a neuroradiologia talvez seja um amigo mais importante para nós neste momento do que a gente espera. Então, por exemplo, no país a gente tem muita dificuldade de adquirir várias análises moleculares e a gente ainda tem uma dificuldade de garantir um bom custo-benefício do que a gente pede de padrões moleculares. Sequenciar, muitas vezes, vai dar muita informação que nós ficamos, ok, curiosos em saber, mas nem sempre vai entregar ao paciente um benefício. E a gente pode entregar, na verdade, nem um benefício, a gente pode entregar ansiedade para esse paciente ou incapacidade de conseguir um remédio pelo plano de saúde e assim vai. Pode ser que a gente torne um problema muito maior desnecessariamente para esse paciente. Já uma boa avaliação neuroradiológica pode sempre nos auxiliar na tomada de decisão com um pouco mais de pé no chão. Eu tenho algumas dúvidas quanto à imagem avançada. Eu gostei muito que você incluiu os PETs que nós temos no país, que são os FDGs. Você acha que tem uma participação maior do PET por FDG para meta do que para tumor primário? Porque para tumor primário eu sei, óbvio, que nós estamos esperando os famosos PETs com aminoácidos, que eles são partículas que realmente conseguem passar tranquilamente a barreira hematoencefálica e conseguem avaliar melhor aquela zona de flare, não só a parte que capta contraste, então seria melhor do que a gente tentar subestimar ou superestimar o tumor. Mas qual que você acha que, pelo menos para o tumor primário e para metástase, como é que eu poderia usar bem esse PET com FDG? Não é uma rotina nossa pedir esse teste. Realmente não é uma rotina. São pouquíssimos casos que a gente tem de exemplo. Esse caso que eu mostrei, eu achei bem interessante. Então, eu acho que vale a pena incluir, enquanto a gente ainda não tem outros métodos de medicina nuclear, o PET FDG, para diferenciar glioblastoma de linfoma, porque você viu ali que tem um cutoff bem definido na literatura. Os linfomas, eles realmente brilham, principalmente os primários do sistema nervoso, eles captam muito, muito, eles são altamente ávidos. Óbvio que os glioblastomas também captam, mas tem uma diferença e estatisticamente significante. Então, eu acho que nessa condição, eu acho interessante a gente tentar começar a usar, tá? Que a gente pouco lembra disso. No caso de metástase versus lesão não neoplásica, né? Também tem um valor, né? Porque as metástases elas captam bastante FDG, então acho que tem valor nesse sentido, principalmente naqueles casos que você não tem um tumor primário definido, né? Aqueles casos de metástase em primário desconhecido, né? Que acontece, né? Você já deve ter pego na prática clínica, paciente que chega com múltiplas bolotas, sistema nervoso central. Estamos até com um caso aí internado aí, não está na neurologia, mas está na neurologia. E o PET, eu acho que nesse caso tem valor porque se captar provavelmente é meta, né? E também eu acho que a gente poderia começar a usar no avaliação pós-tratamento, sabe? Que pouco a gente usa. Eu não tenho nenhum caso também de avaliação pós-tratamento. Eu não sei se você, a doutora Sueli, a doutora Suzana, Não. E a deve doutora ser muito Adrialdo caro. pedem
é muito caro, né? É muito Vai caro. ser muito caro incluir isso. Queria, se eu puder falar só um pouquinho. Doutora Suzana pode Deve, e deve professora. falar, estava sentindo falta da senhora. Estava aqui esperando uma chance. Primeiro, parabéns pela aula, foi excelente e principalmente a forma como você colocou, através de casos, né, que ajuda muito a estabelecer o raciocínio e a gente aprender a prática dessa sequência de exames e tudo, foi excelente. Parabéns, mais uma vez, a gente já sabe que você é excelente e isso já era esperado. Acho que a questão do PET, às vezes, no glioma, não, a gente usa um pouco menos, porque muitas vezes as lesões são corticais, né? E o PET com FDG, ele já capta muito no córtex. Então, numa diferenciação de lesões profundas, ele é bastante, acho que, interessante. Mas quando a lesão tem envolvimento cortical, a gente vai ficar perdido no meio da captação do córtex. Então, essa é uma das limitações. E acho que no caso do acompanhamento da evolução, a gente sempre pensa, né, na diferenciação da radionecrose com a recidiva, que seria o ideal, mas o PET com FDG, a gente tentou usar algumas vezes no Einstein, ele, além de ter esse problema, o mesmo problema da lesão eventualmente ter envolvimento cortical e isso se apagar, a gente sabe que a literatura mostra que, às vezes, a gente pode ter falsos positivos de captação pelas células inflamatórias da radionecrose. Então, isso pode falsear um resultado. E acho que a gente sempre fica na esperança de que realmente os aminoácidos talvez sejam a melhor forma da gente usar, né? Concordo. O custo, claro, também, né? O custo mas acho muito que alto. Nas lesões profundas, eu acho que é uma coisa que você lembrou bem, que é bem interessante, né? Porque aí a gente vai conseguir ter essa diferenciação de né? Da intensidade do SUV, que pode ajudar. Talvez, então, eu acho, talvez, pelo que eu pude estudar nessa aula, talvez eu acho que nessa condição, doutora Suzana, é uma lesão assim, tipo aquela butterfly, que é profunda, ou profunda mesmo, na substância cinzenta profunda, que você não sabe se é um linfoma ou se é um GBM. Talvez começa, obviamente, pela ressonância, depois olha os métodos avançados. Muitas vezes a gente já consegue definir por um ou outro, né? Mas, mesmo assim, se não conseguir, aí sim, como terceira opção, partir para um PET, né? Talvez numa situação dessa. Acho que sim, acho que aí é uma situação bem interessante, né? Eu acho que sim. Eu acho que talvez a principal indicação. Mais alguma? Eu teria só mais uma também. Nos tumores de linha média, você conseguiria diferenciar por algum exame de imagem entre o GBM e o DIPG? Olha, não. Se eu conseguisse, eu estaria talvez nos Estados Unidos fazendo pesquisa, mas se eu tivesse essa resposta, não dá. O que a gente consegue é dizer que é um tumor que, independente de ser um glioma, um GBM ou um IDH selvagem ou um glioma com mutação da estona, independente de ser um ou outro, se a perfusão for quente, provavelmente o comportamento vai ser mais agressivo. Apesar de que os dois... A perfusão tem diferença? Tem algum cutoff? Não tem. Infelizmente não. A gente ainda não consegue, por imagem, diferenciar se a estona é positiva ou negativa, se é um pH positivo ou negativo. A gente só consegue, pelo que eu pude ver na literatura, e acho que você e a doutora Suzana, que estudam bastante, né, e o Gabriel, essa questão da radiogenômica, é que esses tumores com perfusão quente, eles têm mais expressão
de VEGF e EGFR, né? Que tornam o tumor mais resistente à hipóxia, mais invasivo, né? Por isso eles são mais agressivos. Por isso a minha Mas, esperança, porque de repente os GBMs tivessem uma perfusão um pouco mais alta do que os DIPG. então, mas a gente já teve... olha, eu não vou te falar que isso não um dia não vai sair na literatura, mas até o momento não. E tem DIPG quente, né? A gente já pegou aí. Quando você fala DIPG, você está querendo falar dos tumores de linha média, né? Talâmicos, Isso, principalmente tá. talâmicos. Tá. Já pegamos aí quentes também, então, mas seria eventualmente um potencial estudo, né? Quem sabe? Os GBMs por terem mais neoangiogênese do que as DIPGs, não sei qual a opinião dos outros colegas, mas eu não tenho opinião, assim, eu não tenho como te dizer no momento O problema que... dos linha médias, né, Vitor Hugo, é que a própria classificação que o CIMPACT publicou, acho que é o CIMPACT 2, que falava disso, é que na histologia você pode encontrar proliferação microvascular, necrose, você pode encontrar alguns fatores. Se você tiver a mutação da estona, ele é um tumor grau 4. Então, Exatamente. o DIPG, que seria o pontino mesmo, 80% deles, eles vão ter um comportamento muito agressivo, principalmente em crianças. Na população adulta, algum desses tumores, eles são, na verdade, os tumores de baixo grau. Então, por exemplo, obstrução abilocíticos e tudo mais. E tem uma série da NOCEF, que foi um estudo de coorte de pacientes adultas, várias coortes, na verdade, que eles tentaram determinar alguns padrões de imagem que ajudassem na expectativa de comportamento tumoral nessa população. Eles colocaram algumas coisas estatisticamente relevantes, que era realmente o tumor que era mais circunscrito, o tumor que não era tão circunscrito, a captação de contraste. Porém, hoje em dia, o padrão molecular ali realmente fala um pouco mais alto. É que tem alguns tumores da linha média que não são biopsiáveis. Agora, tálamo em adulto, a gente vê nas últimas coortes agora que são tumores que comumente podem surgir pela mutação de estona no adulto com maior frequência até do que a ponte, e eles têm um comportamento de glioblastoma também. E terapeuticamente a gente não tem muito dado do que fazer nesses tumores, a gente acaba utilizando o protocolo STUT, a gente faz uso da temozolomida. Já para a linha média, no caso ponte, a gente tem bastante evidência de que, por exemplo, a temozolomida não funcionaria, mas tálamo ainda é uma incerteza, né, doutora Suzana? Acho que sim, Gabriel. A gente, essa diferenciação em termos de imagem, eu também não vi nada ainda. E do ponto de vista clínico, é o que você falou, né? Os adultos um pouco melhor, as crianças sempre muito mais agressivos, né? Mas só completando aqui, o Dr. Vitor Hugo falou que se ele soubesse, ele estaria nos Estados Unidos, mas é uma coisa que eu sempre falo para os radiologistas daqui do Brasil, que a gente tem muito orgulho, porque em termos de neuroradiologia aqui, a gente está fazendo o que se faz no resto do mundo, né? A gente não perde em nada, o que não acontece, infelizmente, com a patologia, que a gente, infelizmente, ainda não conseguiu essa mesma equidade, porque os testes são muito mais difíceis, mais caros, e a gente não tem esse acesso que a gente tem aos exames de imagem. Em imagem a gente está muito bem, eu acho, muito bem representado por vocês e muito bem, né? A gente consegue fazer o que se faz no mundo todo. E só uma perguntinha para terminar, se você, a Mid Proton Transfer, aquele APT, você tem alguma experiência disso como expectativa? A gente, sim, experiência não, mas eu tenho expectativa. A gente mandou um projetinho para Siemens, para o nosso aparelho que chegou lá na BP, para instalar. Foi antes do Covid, aí veio o Covid, atrapalhou tudo, está parado o projeto, já era para estar funcionando como teste, né, como pesquisa. A gente ia ter 1 ano de experiência, depois ia publicar, né, os resultados, e ainda
não está parado. A gente mandou o projeto, está lá, está parado. Mas eu ponho fé nessa nova sequência. Até comentei com o Gabriel sobre isso. Quem sabe a gente consegue, com a ressonância, chegar antes até do aminoácido na medicina nuclear, com diagnósticos mais próximos, né? Aí com um exame só a gente já mata tudo, né? Seria excelente. Seria excelente, né? Eu não sei, vocês têm lá no Einstein, doutora Suzana? Não temos. Não. Acho Porque que ainda é pesquisa, sabe? Então, vocês têm lá é o PET MRI, né? O PET-RM, e aí tem o DOTATAT, que é interessante no diagnóstico diferencial de lesões durais com meningioma, né? Porque capta bastante o análogo da somatostatina, né? Então, né? tem tumores neuroendócrinos e meningiomas, que são bastante fidedignos aí no diagnóstico. Mas esse APT também é uma coisa que, quando vocês estiverem começando aí, precisa divulgar para todo mundo. A gente vai. Né? O Dr. Lázaro tá nervoso com isso, até tá cobrando e tal. Mas a pandemia, né? Parou tudo. A gente não tá conseguindo nem... assim, estamos lá com uma máquina de última geração, né? E a gente, até agora não conseguimos um técnico avançado para vir fazer a aplicação mesmo da máquina, assim, colocar ela em voo, né? Mas já está funcionando tudo, mas é uma dificuldade, tem que vir da Alemanha. Então, infelizmente, mas aguardem que isso virá, viu? Virá, a gente vai trazer isso aí, a gente está focado nisso também. Parabéns, ótima iniciativa. Vai mudar completamente a nossa capacidade de avaliação. Obrigado, Vitor, obrigado, gente. Eu vou finalizar então o webinar. Alguém tem alguma outra pergunta? Alguém gostaria de fazer uma última pergunta para o Dr. Vitor Hugo Marussi? Então, Vitor, muito obrigado novamente. A sua aula foi brilhante. Como a doutora Suzana mesmo falou, não foi nada que nos surpreendeu em questão da sua capacidade técnica, e fica aqui sempre o convite para quando você quiser nos iluminar com as suas aulas, para você retornar. E a gente vai conversando com certeza sobre as novidades e parabéns novamente. Muito obrigado, viu? Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo aí pela presença, viu? Abração. Tchau, tchau. Bom almoço a todo mundo. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.